Olá, meus queridos! Nós estamos dando início a um quadro muito especial denominado Minutos com a Palavra. Com certeza serão minutos preciosos onde estaremos ministrando, compartilhando pérolas da Palavra de Deus que irão abençoar a sua vida e a sua família em nome de Jesus. E nós vamos estar dando início com uma palavra que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, versículos de número 13 e 14. Está escrito da seguinte maneira: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Ok, o tema desta palavra de hoje é corações reaquecidos. Para quem conhece o contexto, sabe, queridos, que esses dois, eles estão saindo de Jerusalém, eles estão já distante de Jerusalém e estão indo para esta aldeia chamada Emaús. Mas eu quero que você reflita um pouco comigo a respeito deles, mas dos outros discípulos também. Eu quero que você imagine comigo que durante 3 anos e meio, esses discípulos e os outros estiveram com seus corações aquecidos, com seus corações ardendo em chamas. Eles estiveram com os seus corações fervorosos por um tempo, porque eles tiveram a honra e o privilégio de caminhar com Jesus no dia a dia deles, de ver Jesus de perto, de experimentar da sua presença, da sua glória, ouvir os seus ensinamentos e ver os seus poderosos e maravilhosos feitos. Então, isto é motivo de sobra para alguém viver com o seu coração incendiado, com o seu coração aquecido. E era assim que viviam os corações destes discípulos. Desta forma, durante 3 anos e meio, eu posso imaginar como eles viveram. Agora, Jesus, enquanto estava com eles, antes da sua morte, Jesus os advertiu dizendo que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos iria esfriar. E talvez eles nem atentaram para esta exortação, para este ensino de Jesus. Agora você há de concordar comigo que muitas vezes a gente pode imaginar que isso pode acontecer com qualquer um outro, menos com a gente. Porque às vezes a gente olha para o momento em que nós estamos vivendo e às vezes não paramos para atentar para as circunstâncias, para as situações, para as coisas que podem acontecer em nossa volta. E observe que esse esfriamento, ele não acontece sem causa. Ele não acontece sem uma causa justa, sem motivo. Se você for ver o contexto aqui de Lucas capítulo 24, eles estão falando para o próprio Jesus, sem reconhecê-lo, o seguinte: eles dizem a partir do versículo 21 até o 24, ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isto, e já este é o 3º dia desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então, o fato deles estarem indo para Emaús, o que eu imagino da forma como estava o coração deles, a alma deles, acaba nos revelando que motivos eles tinham para estar naquela situação. Mesmo ouvindo testemunhos, relatos, mas eles estavam arrasados, eles estavam cabisbaixos diante desta situação aqui. Por quê? Eles haviam criado expectativas. Eles haviam, aquecido o coração deles com tantas coisas boas que eles tinham ouvido da parte de Jesus. E nós sabemos que a coisa, como eu falei, alguém não fica frio do nada, de graça. Algo acaba acontecendo.
para que a pessoa chegue a tal ponto, a tal situação. Agora imagine alguém que viu esses discípulos, enquanto Jesus estava vivo, eles caminhando com eles, vendo, sabe, as suas maravilhas, os seus ensinos, ouvindo, aprendendo dele, como eles estavam animados. E se eles olhassem para eles agora, talvez nem iriam reconhecê-los. Por quê? Por causa da frieza, porque eles estavam cabisbaixos, porque eles estavam desanimados. Puxa, será que são os mesmos? Porque eles estão tão diferentes assim? O que aconteceu com eles? É isso que nós observamos aqui, que a desilusão, que o desânimo, que a frustração estavam os levando para longe do propósito de Deus. Se você for ler com calma, eles estavam cerca de 11 quilômetros distante de Jerusalém. Por que eu digo que eles estavam longe, saindo para longe? O desânimo, a frustração estavam os levando para longe do propósito de Deus. Porque haviam promessas poderosas de Deus a respeito de Jerusalém. A gente vai ver que mais na frente Jesus iria dizer para os seus discípulos: não saiam da cidade, fiquem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Então, o desânimo, a frieza, a tristeza, a decepção estavam os levando para longe do centro do propósito divino. Era isso que estava exatamente acontecendo com eles. Porém, você sabe o que é muito interessante a gente observar? Que após a ressurreição, o próprio Jesus sabe que eles se encontram naquele estado. O próprio Jesus sabia como estava a alma deles. Sabia que existia frustração, existia tristeza, existia decepção, expectativas eles criaram, mas parece que tudo havia caído por água abaixo. Então Jesus sabia exatamente como eles se encontravam naquela hora. E qual decisão Jesus toma? Jesus toma a decisão de ir atrás deles. Jesus toma a decisão de ir ao encontro deles. E qual foi o resultado desta decisão de Jesus? Isso que me empolga, que me alegra, porque os resultados foram maravilhosos, foram tremendos. A partir do versículo 31 ao 33, eles mesmos relatam os resultados desse encontro com Jesus. Eles estavam cabisbaixos, desanimados, decepcionados, frios, mas aquele reencontro, olha o que eles testemunham, o testemunho que eles dão a partir do versículo 31 é o seguinte: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele falava pelo caminho, quando ele nos falava pelo caminho, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Este aqui foi o resultado tremendo que eles experimentaram. Eles tiveram uma revelação, a visão de quem era realmente Jesus. De que era Jesus que havia ressuscitado entre os mortos. E aí eles conseguem entender o sinal evidente no coração deles. Eles dizem: porventura os nossos corações não estavam queimando, ardendo quando ele falava pelo caminho conosco. Os nossos corações não estavam ardendo quando ele estava falando conosco. Qual o significado de arder? Arder significa estar em chama. É isso que significa arder. Eles estavam testemunhando, os nossos corações começaram a ficar em chamas. Ouça, eu confesso que eu não sei o que tem te desanimado, te decepcionado, esfriado ou tem te levado para longe do centro do propósito de Deus. Mas entenda, eu quero te afirmar que eu creio do fundo do meu coração que Jesus ele está indo ao teu encontro para reacender o teu coração, para fazer o teu coração voltar a arder, porque ele é o mais interessado que isto aconteça. Jesus está vivo. E se ele está vivo, há uma viva esperança no meu e no seu coração.
Então permita que a presença dele, que a glória dele reacenda o seu coração e você tenha um coração reaquecido, um coração que vai estar ardendo em chamas para você viver intensamente o propósito de Deus nesta terra, em nome de Jesus. Eu deixo esta palavra com você e que ela possa abençoar a sua vida e que o Espírito Santo, que o Espírito de Jesus Cristo possa aquecer o teu coração e você viva intensamente para Deus, em nome de Jesus.